Olá pessoal, publiquei no Twitter e também no meu canal do Telegram, né, cujo link está ali na bio aqui do Instagram, algumas postagens da doutora Roberta Lacerda, infectologista, que tem repercutido alguns estudos sobre a questão das vacinas, principalmente o alerta do doutor Zelenko, famoso médico lá de Nova York, né, um dos responsáveis aí pelo tratamento de Covid com a hidroxicloroquina. E ele tem feito alguns alertas sobre a questão das vacinas que são bastante assustadores. E eu recomendo que deem uma olhada lá. Mas o meu tema aqui, que tem a ver, tem, obviamente tudo a ver com isso, eu comentei a vocês que eu estou lendo um livro sobre o Victor Capesius, era o farmacêutico do campo de concentração de Auschwitz. Uma coisa importante que aparece ali e que a gente vê, infelizmente, muita fonte de problemas ali naquela época, obviamente, e a gente vê, infelizmente, hoje também, é uma certa preocupação com o avanço da medicina. Nós temos uma ideia de que a medicina, assim como a história humana, né, caminha evolutivamente, melhorando, né? E o problema é que essa ideia, ela põe outras coisas de lado. Eu comentei ali no Twitter, por exemplo, que um dos médicos lá, farmacêuticos, médico farmacêutico de Auschwitz, ele estava aficionado por resolver o problema do tifo, é uma doença muito comum naquela época e que estava ali causando problemas entre soldados e prisioneiros mesmo dos campos de concentração, porque é importante saber, os campos de concentração tinham inicialmente três, áreas ali de atuação. Primeiro, o trabalho mesmo nas fábricas, né? De borracha, principalmente, que estava sendo direcionada para a guerra, então eles estavam usando trabalho escravo ali praticamente para poder crescer na guerra ali. Havia a questão ali do trabalho forçado na própria instituição prisional ali, como prisioneiros e tal, né? E depois havia também a questão dos experimentos médicos que começou a acontecer, né? E por último, que teve lá o extermínio, né? Aí, bom, vamos ter que exterminar, começou a sobrar, e também todo esse trabalho escravo que era usado ali acabava com as pessoas, né? Mas a questão dos experimentos médicos foi muito importante. E um dos farmacêuticos lá, médicos, ele estava aficionado por resolver o problema do tifo, como eu estava dizendo. E o que aconteceu é que era natural, né? Quando começou o programa de extermínio de judeus, os próprios pacientes dele, que ele cuidava ali durante o dia para tentar curar da doença, no final do dia iam para as câmaras de gás, né? Ou aí depois incineração, enfim, morriam, acabavam, né? Para qualquer médico isso seria frustrante, né? Ficar cuidando dos doentes ali, depois vão todos eles para uma câmara de gás. Mas para os médicos de Auschwitz não era. Por quê? Porque eles não estavam tão preocupados em salvar vidas, eles estavam preocupados em resolver o problema de certas doenças, que então salvariam vidas depois. Né? Então eles estavam preocupados com o avanço da ciência. Sempre quando a gente pensa no avanço da medicina, avanço da ciência, a gente tem que pensar que isso não pode se sobrepor a salvar vidas, né? E que na verdade não é isso que salva vidas, porque se fosse isso, se fosse o avanço da ciência somente que é salvar vidas, então a gente está, só o avanço que salva vidas, então a gente está colocando muita coisa na frente nas vidas humanas, né? Porque primeiro você precisa avançar a medicina, depois salvar vidas. Aí então você vai conseguir salvar vidas graças ao avanço. Mas se o avanço não tem ali a salvar vidas como anterior a isso, né? É claro que ele vai passar por cima de tudo como um rolo compressor. E por que eu estou falando isso? Por causa da semelhança com o momento atual. A gente viu, enviei agora de manhã um artigo para a revista do Terça Livre, um artigo semanal que eu escrevo lá. Aproveito para convidar que assinem a revista Terça Livre, no qual eu comentei o seguinte, que essa ideia, né, de resolver o problema da doença, vejam só, na Segunda Guerra Mundial ali, nos campos de concentração, qual era o contexto? Uma guerra. Tudo vale para vencer uma guerra. Então, para vencer uma guerra, você passa por cima de tudo, avançando ali na indústria armamentista deles, que colocavam então prisioneiros para
trabalhar, e também na questão da medicina, né, para o avanço da civilização. Então, esse avanço, o campo de concentração, os horrores nazistas foram feitos, sim, em nome do avanço civilizacional que eles acreditavam, né? E cada época tem a sua noção de avanço civilizacional. Hoje a gente tem visto o seguinte: a pandemia se restringiu o trabalho das pessoas, levando pessoas à falência, se isolou idosos e crianças, levando idosos à depressão e também a doenças, né? E agora, por fim, testam nas pessoas vacinas com tecnologias experimentais, como o RNA mensageiro, e mesmo as próprias vacinas tradicionais, com vírus atenuado. Então, elas têm problemas, sim, todo mundo sabe disso. Os médicos estão aí dizendo, lembrando sempre disso, que existe um risco, e por isso não são recomendados para quando uma doença é muito leve, né? Porque existem riscos. Então, no entanto, eles estão colocando as vacinas como uma solução, né? E diríamos ainda uma solução final, né? Para usar um termo aí em relação à Segunda Guerra Mundial, né? A solução final é então a vacina. E então a gente está vendo tudo isso sendo feito em nome do quê? De uma evolução, né? Estão atacando, na verdade, a doença, o vírus, né? As políticas de lockdown deram errado, por quê? Porque se estava, e provavelmente existem médicos que dizem que o lockdown ele pode ter criado algumas variantes, além das vacinas, o lockdown também, porque se buscou perseguir o vírus, encurralando o vírus, impedir o vírus de circular, em vez de focar na doença. Então, isso é uma questão médica, assim, básica, de ética médica. Eu não sou médico, sou jornalista, mas eu pesquiso, eu vendo essa questão da bioética, é uma coisa óbvia isso. Não precisa nem pesquisar bioética para saber disso. Que você tem que, primeiro é a pessoa, depois é o problema abstrato, que se chama uma doença. Que a doença ela é abstrata. A ideia médica de uma doença ela é abstrata, ela é um conjunto de sintomas que indica uma determinada enfermidade. Agora, o que é concreto? É a pessoa na sua frente com os sintomas. Isso é concreto. E é esse problema que o médico tem que atacar. Né? E que aí, então, por consequência, os governos, e se for o caso, então, né, aí uma colaboração internacional, etc., de cientistas, de médicos, de governos, de medidas políticas preventivas que seja, ela tem que focar na pessoa primeiro, nas pessoas que estão sofrendo, e depois, então, num problema coletivo que é também abstrato, porque a epidemiologia lida com isso, com estatística. Então, se colocou estatística, doença, abstrato também, tudo acima do cuidado com as pessoas. E aí a gente está vendo, e que eu estou falando disso justamente por causa da semelhança que há com a situação da Segunda Guerra Mundial. A gente já falei também aqui, e aliás, aqui em artigos aí que está lá nos Estudos Nacionais, recomendo que procurem, falando sobre as relações históricas, né, entre os globalistas que comandam tudo isso, indústria farmacêutica, tudo, e o nazismo. Nós vamos falar mais disso. É preciso falar mais disso. Porque quando a esquerda, a grande mídia, chama conservadores de nazistas e fascistas, eles estão obviamente usando como xingamento. Mas tudo indica que quando nós dizemos isso, se nós acusarmos a esquerda, a mídia, a indústria farmacêutica e a elite globalista financeira, se a gente chama eles de nazista, é muito provável que nós estejamos sendo mais realistas do que a gente imagina. E tem muita bibliografia que mostra as relações sobre isso. Então a gente pode ter realmente medo dessa situação, mais do que do vírus, da doença, enfim, muito mais do problema totalitário que tá se construindo. E como diz o Dr. Zelenko, em relação às vacinas para crianças, que podem causar doenças autoimunes e outros milhares de problemas que não se conhece, não se estudou. Isso talvez seja o maior crime cometido na história. A gente vai, talvez, nossos filhos e netos vão viver muito ainda sem ver um crime desse tamanho, como está sendo cometido agora. Então é isso, pessoal. Convido mais uma vez para o canal do Telegram, que tem o link ali no perfil do Instagram, no perfil do Facebook também, no perfil do Twitter também. Tá lá o canal Telegram. E ali eu vou gravar áudios em breve, mais áudios aí. Então eu mandei alguns links interessantes ali também sobre a questão das vacinas, doenças que isentam a tomar vacina, e inclusive com contato de médicos que dão essa isenção, esse testado. É isso, pessoal. Um abraço a todos, até mais.